No último sábado, Silvio Santos faleceu de uma broncopneumonia, decorrente de uma infecção provocada pelo vírus da gripe H1N1. A animação, disposição e o bom humor sempre foram marcas registradas de Silvio, um apresentador cheio de energia que contagiava a plateia. Mas aos poucos e discretamente, Silvio foi se afastando do público. Dezembro de 2023, Silvio Santos completava 93 anos. A gente alugou um carro de som, fomos para a porta da casa do Silvio e naquele dia eu tive esse sonho que o Silvio ia sair e ia dar entrevista para mim. Essa é a última imagem que o apresentador Silvio Santos aparece em público. Já estava mais de um ano fora da televisão, sem nenhuma aparição pública. Na imagem, ele sai de dentro de casa para agradecer o carinho que recebeu de fãs e amigos no dia do aniversário. Eu só posso dizer que a felicidade que eu estou sentindo, vocês sintam por toda a vida de vocês. Roger acompanhou a cena de perto e gravou esse momento especial. E ali ele estava emocionado, feliz e agradecido pela homenagem que foi feita a ele. Eu só não imaginava que seria a última entrevista dele em vida. Há alguns anos, Silvio Santos vinha se despedindo aos poucos do público e mostrando cada vez mais o homem dedicado à família que existe por trás do apresentador tão famoso. Em 2020, quando o mundo enfrentou a pandemia da Covid-19, ele se afastou das gravações do programa Silvio Santos. Foi o momento das colegas de trabalho descobrirem um Silvio mais família, caseiro, pai. No final de 2020, Silvio apareceu descontraído, comemorando o aniversário de 90 anos ao lado de alguns familiares, todos de pijama. Uma comemoração muito feliz. Querida, muitas felicidades. No início de 2021, depois de um longo período afastado das câmeras, o apresentador tomou 2 doses da vacina contra a Covid e voltou aos estúdios do SBT em julho. Quer mais um aviãozinho? Mas acabou testando positivo no mês de agosto. Passou o dia no hospital e depois se recuperou em isolamento. Nesse registro raro, Silvio aparece comemorando o aniversário de 91 anos em dezembro com a filha Patrícia. Eu te amo, Silvio. Entre abril e setembro de 2022, Silvio Santos fez uma nova tentativa de voltar às telas. Mas depois se afastou novamente, sem divulgar uma causa específica. Na época, surgiram boatos de que Silvio Santos estaria planejando a aposentadoria. Ela não quer? Pega no colo, vai. Aí, vai. Este vídeo de dezembro de 2022 mostra um Silvio que todo mundo conhece, celebrando os 92 anos. Cada vez mais recluso, Silvio Santos desapareceu da mídia. As filhas assumiram o império dele e passaram a figurar nas manchetes que antes falavam do pai. Até que em dezembro do ano passado, Silvio faz uma aparição inesperada, comemorando os 93 anos muito bem vividos. Obrigado, muito obrigado. Mas este ano a saúde do apresentador voltou a chamar a atenção. Em 18 de julho, Silvio Santos ficou internado 2 dias neste hospital para se recuperar de um quadro de influenza. Dias depois, em 1º de agosto, ele foi hospitalizado novamente, mas a causa não foi divulgada. De lá para cá, os boletins médicos não foram mais liberados pelo hospital. Rumores da descoberta de uma bactéria no organismo do apresentador se misturavam com as notícias de que ele estaria melhorando. Mas na madrugada desse sábado, o hospital confirmou a morte de Silvio Santos em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza. Numa pessoa mais idosa, você tem um quadro mais grave de quadro respiratório, viral ou bacteriano. Um homem que parecia inabalável, que sai de cena, mas deixa um legado eterno.
É uma grande perda aí para a comunicação. A gente sabe que toda a população brasileira sentiu muito aí com o falecimento de Silvio Santos e nós comunicadores também. Mas a gente vai levar essa alegria dele aí como exemplo ao longo da vida, porque o legado dele segue por aí com a gente. E a gente segue falando deste assunto, dessa doença por aqui. A broncopneumonia é uma inflamação que afeta as estruturas internas do pulmão. E essa condição pode ser causada por vírus, como H1N1, fungos ou até mesmo bactérias. E quem nos ajuda a entender como prevenir ela é a médica pneumologista Joana Lunardi. Doutora Joana, bem-vinda ao Ver Mais e já nos explique o que é essa doença, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Então, dentro do pulmão, a gente tem o que a gente chama de árvore brônquica, que é como se fosse uma árvore realmente. Então, vem o tronco, ele se abre e na pontinha dos galhos é onde acontece a troca do oxigênio. Todo esse tronco é revestido por uma mucosa, uma pelezinha para proteger, porque é cartilagem. E nessa pelezinha a gente tem muitas células, e elas que são responsáveis por identificar vírus, bactéria, fungos, alérgenos, tudo isso. Quando a gente tem contato com algum desses, o nosso corpo começa a se defender, começa a produzir essas células. Por vezes, não consegue. Então, em algumas situações, a gente não consegue se defender de forma adequada. Crianças, idosos, pessoas que são imunocomprometidas, se tem alguma outra doença grave, não tem uma resposta tão boa a isso. O que acontece, então? Essa inflamação que começa a acontecer com as células se defendendo, começa a inchar ali no pulmão. Inchando, vai diminuindo o espaço de passagem de ar. Então, começa a ter o quê? Falta de ar. Com isso, começa aqueles roncos, aquela chiadeira dentro do peito, porque diminui a passagem do ar mesmo. Associado a isso, a dificuldade, o corpo começa a pensar, meu Deus, alguma coisa está trancando, vamos jogar para fora. Começa a tosse. Com isso, vai evoluindo, as células vão começando a morrer e começa a ter secreções. Então, por vezes, tem um catarro mais clarinho, mais escuro, começa a ter febre também. A broncopneumonia e a pneumonia nada mais são que essas inflamações associadas a infecções. Então, como tu falou, pode ser causado por vírus, por bactéria, por fungo, por todos esses. E eles vão fazer essa inflamação, essa infecção e levar a uma broncopneumonia. Por vezes necessária internação, por vezes tu consegue resolver em casa. Então, depende do quadro geral. A gente viu ali que no caso do Silvio teve a questão da H1N1, a gente falou que pode ser outros vírus, outras bactérias. Uma gripe mal curada pode levar à broncopneumonia? Então, o que acontece, na verdade, é que uma gripe, alguma infecção viral, pode levar a uma predisposição a uma bactéria por cima. Então, se tu está internado no hospital, vamos supor que é um lugar que tem muita bactéria. Então, tu está com uma infecção viral ali, mas tem muita bactéria rodando no espaço. Você já está com o teu sistema imunológico mais baixo, com as tuas defesas mais baixas. Então, qualquer contato que tu tiver com uma bactéria diferente, tu pode desenvolver uma pneumonia por bactéria em cima de uma pneumonia previamente viral. E quais são esses sintomas? Como saber que, opa, já não é mais apenas uma gripe, uma H1N1, eu preciso ter um cuidado extra? Febre muito alta, quando começa a ficar muito prostrado, não consegue se alimentar, não consegue levantar da cama, está mais cansado, frequência cardíaca aumentada, falta de ar, quando baixa a saturação, alteração da pressão, começa a cair pressão, então são todos sinais de alerta pra gente, né? Então, os sintomas de gripe normal é aquele resfriadinho leve, não afeta a tua qualidade de vida. Começou a ficar mais difícil, começou a ter dificuldade para respirar e todos esses sintomas mais graves, mais exacerbados, aí sim precisa procurar ajuda. E qual é o público que mais são afetados pela broncopneumonia? Ali a gente viu o caso do Silvio, já tinha mais de 90 anos. Você comentou das crianças também. O público em geral, ali os adultos, adolescentes, também precisam ter esse cuidado? Cuidado sempre é bom, né? Então, se tu tem alguém da tua família, algum contato que está doente, é bom evitar o contato. Então, usar máscara, lavar sempre as mãos, lavar com água e sabão mesmo. Então, passar álcool e tudo mais, esses cuidados que a gente aprendeu a ter na pandemia, né? Mas as crianças realmente e os idosos, eles têm um sistema imunológico mais deficitário. Então, eles têm que tomar um cuidadozinho maior. Gestantes também e pessoas que têm doenças pulmonares prévias, com toda certeza também. E como prevenir
que a gripe evolua. A gente sabe, às vezes, muitas vezes, como você comentou, eu estou ali no hospital, eu estou já com essa imunidade mais baixa, mas eu preciso desse atendimento ou até acompanhar alguém em unidade de saúde. Usar a máscara pode ajudar? Esses cuidados básicos também? Esses cuidados básicos podem ajudar. A melhor forma de prevenir é sempre a vacinação. Então, a vacina não é que ela te impede de ter a doença. O que ela faz? Ela faz o teu sistema imunológico já ter um contato prévio. Então, tu vai mostrar o vírus, por exemplo, para ela, a bactéria para ela. Então, teu corpo já vai conhecer. Quando tu tiver um contato com alguém doente ou com o vírus da doença em si, o teu corpo já vai estar mais preparado, vai ter uma defesa mais rápida. Então, com isso, tu evita uma doença mais grave. Não quer dizer que tu não vai ter gripe, mas ele evita que a gripe seja mais grave, que evolua para uma pneumonia. Então, a ideia da vacina é justamente essa, não é evitar a doença, evitar uma doença grave. E seriam essas as vacinas da gripe tradicional? A H1N1 também tem a vacina, o Covid, manter em dia, que nem a gente comentou, né? O Covid, às vezes, as pessoas até esquecem que ainda está por aí. Então, seriam essas vacinas para manter em dia? Essas vacinas têm a do vírus sincicial respiratório, que também é um grande causador de pneumonia em adulto e idoso aqui. Tem a da coqueluche, que é a da tosse comprida também, e as da pneumonia. Então, tem vacinas específicas para pneumonia, que protege contra o pneumococo, que é a principal bactéria causadora de pneumonias. Muito obrigada, doutora Joana. A gente sabe aí que, principalmente nessa época, mudança de temperatura, é difícil fugir desses resfriados, dessas gripes, mas estando com as vacinas em dia, os cuidados em dia, é mais fácil não evoluir para algo grave. Exatamente. Manter uma vida saudável ajuda muito. Obrigada mais uma vez.